Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? A gente vai dar sequência aí ao curso de Direito Internacional Público para aqueles alunos que já estão matriculados e também vão ter oportunidade de assistir essa aula alguns alunos que foram convidados, né, que responderam aquele nosso questionário. Vocês já devem me conhecer, né, pelas postagens que eu tenho feito, né, as conversas que a gente teve. Meu nome é Blenda Lara, eu sou professora de Direito Internacional e nós estamos trabalhando com essa iniciativa para preparação para o Instituto Rio Branco, dentro dessa vertente de trabalho, tá bem? No caso, hoje eu estava fazendo uma preparação aí relacionada à prova para vocês e teve um pique de luz aqui à tarde e eu acabei perdendo parte desse trabalho, por isso que a gente vai fazer uma gravação sobre Nações Unidas, que já era um tema que eu queria trabalhar, eu queria ter trabalhado exatamente no dia 24 de outubro, mas como a gente estava com uma série de eventos aquela semana, eu achei que ia ficar muitos temas, né, numa semana, e eu preferi deixar para depois, e acabou acontecendo que esse dia vai ser hoje, tá? Vai ser hoje que você vai receber aulas de ONU. Só para mostrar para vocês, o nosso site ainda está em construção, né? Digamos que a moldura já está pronta, mas nós precisamos ainda preencher diversos elementos que tem ali dentro, mas a partir dessa semana os cursos já vão ser lançados. Política Internacional, vocês devem ter recebido o link da aula do professor Milton Deiró, Direito Constitucional, também, certamente, redação. É muito importante que você já continue esse processo de preparação, eu insisto bastante com isso, né? Você que não foi para a terceira fase, que eu acredito que são alguns dos alunos que estão ainda começando a entender o que é a prova do concurso. Eu recebi muitas essas perguntas, né, de quem respondeu o questionário que a gente deixou no site. Eu estou perdida, não sei como estudar. Eu quero dar algumas dicas. Primeiro, entra lá no nosso site, já tem as informações das matérias, etc. Pois aqui eu quis colocar oficialmente nossa proposta, a gente vai deixar no site, né? Nós somos uma instituição de caráter não governamental e que vamos prestar serviços educacionais para vocês por meios próprios ou com parcerias aí, tá? E não só essa preparação para o Rio Branco, educação no seu sentido amplo, contribuição com a cultura, com tudo que for possível, tá bom? Dando sequência aqui, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, a gente já está com uma página no Facebook. De vez em quando eu vou fazer umas lives lá, a partir dessa semana eu já devo começar um projeto bem interessante, acho que vocês vão gostar, está com o Centro de Estudos Internacionais, tem um grupo no Facebook também com o mesmo nome, aí vocês pedem para fazer parte, porque às vezes tem coisas que eu posto lá que eu não saio postando nos outros grupos. Algumas eu vou deixar muito para esse grupo nosso, tanto para o grupo quanto para as páginas, então vai lá, dá uma curtida. Também vejo os nossos vídeos, daqui a pouco eu vou falar deles, tá? Tem a minha página também no Facebook, nessa que eu vou fazer as lives. Em geral, eu devo estar fazendo essas lives essa semana a partir das 6 horas da tarde, tá? Fica atento aí. Essa daqui é a conta no YouTube. Lá já tem uns 12, 13 vídeos de professores convidados, que eu sempre encaminho o link para vocês, e de professores que estão já confirmados no nosso projeto. Oi, Amanda, tudo bem? Boa noite. Então, olha aqui, essa é a minha página lá no YouTube, já tem alguns vídeos e as lives também que eu for fazendo eu vou transferir para o YouTube, tá? Mas, primeiramente, elas vão estar no Facebook. É bom criar esse hábito, né? Vir até mesmo um hábito de estudo e um hábito de contato maior meu com vocês, tá? Conforme eu contei, essa daqui é a apresentação do que seria, né? A carinha do que foi esse TPS, né? Essa primeira fase aí de agosto, que é engraçado que tem algumas pessoas que falam que é fácil, né? Teve um amigo meu com quem eu conversei, ele falou assim para mim, mas eu só estou preocupado com a terceira fase. Eu falei, você já fez o concurso alguma vez? Já passou da primeira fase? Não, mas a primeira fase é muito fácil, claro. De 6.000 só ficam
300, aí quase 400, é muito fácil mesmo, muito tranquila. A primeira fase é aquela que derruba a maioria dos candidatos. E aí esse ano o direito foi peculiar. Vou falar um pouquinho da prova, porque alguns alunos me pediram, tá? Como é que foi a prova de direito internacional esse ano? Foi bizarra, né? Foi uma palavra que eu já usei em agosto, eu estava um pouquinho mais próxima à época da prova, né? Os adjetivos não foram dos melhores. Agora eu já digo que é atípica, vamos dizer diplomaticamente que a prova foi atípica. Por quê? Porque a prova de direito ela tinha sempre aquela regularidade de cobrança, eu vou falar até com sinceridade. Às vezes os assuntos eram cobrados no mesmo número de questão, de um ano para o outro. E esse ano os cursinhos tiveram uma movimentação diferente, é claro que a banca ela não vai querer ser pega, né? E aí eles modificaram toda a lógica da prova, especialmente em política internacional, mexeram bastante, história também mundial ficou muito diferente, e direito internacional, assim, vou te falar que estava uma prova para especialista, a prova de consultor do Senado não estava com esse grau de detalhismo que foi a prova de direito internacional, tá? Como eu faço para me preparar para a disciplina? Bom, a grande pergunta que fica, e aí, a prova do ano que vem vai ser igual a essa desse ano? Eu vou ter que deixar metade em branco? Foi o que os alunos perguntaram para mim. Bom, na dúvida sempre é bom não ultrapassar, mas lembrando que você também deixa de ganhar pontos. Mas assim, eu acho que a prova foi tão criticada, veio de novo um artigo da Folha, de um problema que está numa questão de política internacional, então acho que eles não vão usar tanto, né? Mas sabe, a prova é aquela metamorfose ambulante, ela pega os estudantes mais pela surpresa que ela traz do que propriamente pela dificuldade em si, mas em direito internacional eu vou falar que foi dificuldade, e dificuldade no nível que a gente não coloca, quer dizer, cobrança de detalhe, né? Cobrança de detalhe, de letra do tratado, que se você leu atentamente, por isso que eu sempre friso em todas as aulas, pega os tratados que a gente trabalha, os tratados sobre os quais a gente vai conversar, você tem que pegar esses tratados e fazer a leitura. Muita gente falou que conseguiu lembrar daquela questão de direito do mar, porque deu uma leitura rápida na Convenção de Montego Bay. Então, assim, provavelmente uma posição mais legalista, que é um pouquinho aproximado do que se faz no direito interno, né, do direito constitucional, até em outras provas, não na do Rio Branco, que é cobrar a letra da lei, né? Isso é lamentável, porque o advogado, ele não é aquele que memoriza a lei, ele é aquele que interpreta e aplica, porque pensar sobre direito é muito mais interessante, é bem mais complexo, né? Interpretar e pensar sobre direito é bem mais complexo, mas enfim, a banca é assim, a prova é desse jeito, a gente precisa ver como vai acontecer, né? Eu não tenho bola de cristal, eu tenho falado isso em todas as aulas. A gente conversou muito no preparatório, num intensivo que teve anterior à prova, sobre os estilos, sobre como a banca trabalhava. Isso é possível, todo cursinho faz, todo trabalho de preparatório, ele é feito olhando para a prova. Você não pode fazer uma aula de preparatório de concurso igual se fosse uma aula de graduação. Os objetivos são totalmente diferentes. Só que eu não tenho uma bola de cristal, né, para poder dizer o que eles vão fazer. Eu acho que não vão usar tanto em função da quantidade de críticas. Amanda, você nunca passou da primeira fase. Fica tranquila, fica tranquila. Eu falo, na verdade, o concurso inteiro é muito difícil, tá? O concurso é de resistência e muito estudo, muita dedicação, uma amplitude muito grande de matérias e com uma profundidade muito grande. E para mim a primeira fase ela é o corte, entendeu? E a lógica de quando eles fazem a prova eu não quero, não é te aprovar, é eliminar o máximo possível, é passar aquela peneira, tirar fora quem não tem chance nenhuma e ainda nesse meio tira gente que tinha uma certa chance, mas que de repente não teve muito tempo de estudar, tem uma rotina diferente, ou não caiu aquilo que ele mais estudou, às vezes ele sabe mais comércio e caiu mais direitos humanos, por exemplo, tá? E também tem o imponderável das questões, mas essas questões elas foram difíceis para todo mundo, então estava nivelado.
Quem conseguiu se dar bem? Primeiro fator sorte, né? Pode ser que tem gente que tem sorte, que tem uma sacada boa, ou aquela pessoa que já está com uma preparação tão alta, mas tinha estudado tanto, que as questões derrubaram a nota dela, mas não derrubaram a aprovação, tá? Então, esse ano foi uma prova pesada, né? Tanto que as notas foram bem mais baixas, nota de corte baixa, tudo baixo. Direito internacional, agora é engraçado, eles sempre vão pelo oposto, né? Parece o Raul Seixas, né? Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes, né? Como todo mundo já está estudando direito internacional, é uma área que as pessoas tendem a gostar, como política internacional, qual que é o grande trabalho que é feito? Vamos cobrar agora então direito interno, que é o que é diferente, vamos cobrar direito interno, porque aí você consegue derrubar a nota, você consegue fazer isso. Eu iria por um outro caminho, por exemplo, fazer questões mais complexas dentro do próprio direito internacional, porque realmente o direito interno tem muita pouca utilidade para o seu trabalho aí como diplomata, né? Até mesmo porque eu conversava ontem sobre a prova de economia, o tanto que mudou, o tanto que caía a microeconomia e agora não cai mais com tanta frequência. E macro faz muito mais sentido para o trabalho do diplomata, mas continua lá no edital. Então, se tem que estudar. É interessante essas metamorfoses, mas é bom a prova ter essa percepção e ter essa evolução no sentido do trabalho, né? Então, esse ano foram 3 questões na primeira fase, a terceira fase é composta de 4 questões, uma foi só de direito interno, eu vou deixar para o professor de direito constitucional comentar, tá? Foi sobre o artigo 37 da Constituição. E 3 questões foram de terceira fase, essas 3 questões de terceira fase que estavam nesse meu material e hoje no Pico de Luz, elas foram embora, então a gente vai falar dessa prova depois, eu vou fazer essa aula posteriormente. Mas assim, parece que é besteira olhar para as questões passadas, mas elas chegam a ser mais importantes que fazer questões novas que são produzidas por outras fontes, tá? Por quê? Que ali é a linguagem da banca. O professor, ele aproxima, ele tenta aproximar, ele vai fazer muito bem feito, ele vai passar bem perto, mas essa é a realidade da banca. Você tem que ficar olhando para essa prova incansavelmente, tá? Enfim, vamos lá. Deixa eu entrar então no tópico que a gente vai mexer hoje exatamente. Vamos dar nossa apresentação aqui. Essa é uma aula aqui que eu tenho muito carinho, na verdade, quando eu comecei a pesquisar na faculdade de Direito Internacional, eu quis mexer sempre com organizações internacionais. E acabou sendo meu tema de mestrado, minha publicação de livro, então, assim, por muito tempo eu estive muito vinculada, dei muita aula de organizações internacionais também. Então, é um tema que eu gosto muito, mas a gente chega na realidade, quando a gente fala do direito internacional, nós vamos analisar mais as normas que envolvem as Nações Unidas. Mas a prática dele, alguns resultados realmente são decepcionantes, né? Especialmente na questão da contenção dos grandes conflitos internacionais, né? A gente ainda vê a ação das potências aí por meio da instituição, o que é uma pena. Mas, enfim, é um tema gostoso, né? Que a gente gostaria que funcionasse um pouco mais do que funciona. Vamos lá. Essa é uma apresentação, não sei se você teve a oportunidade, se vocês tiveram a oportunidade de conhecer a sede da ONU, lá tem várias obras que foram doadas aí por todos os países que são componentes do sistema da ONU. E dialogando com essas obras, eu trabalhei nessa aula para vocês, só um momento. A Amanda fez uma pergunta aqui sobre as aulas de profissionais de relações internacionais. Pessoal, todos esses nossos encontros, eles são gravados e eles são disponibilizados. Quando é dentro do processo do Sente Convida, é levada a aula no YouTube, ela vai para o YouTube e vocês podem assistir. Essa aula específica que você perguntou, ela já vai subir, tá?
é que o processo de edição demorou um pouquinho, porque a aula de Oriente Médio estava bastante extensa. A gente precisou trabalhar bastante nessa aula. Daqui a pouco eu já devo subir também a aula de profissionais de relações internacionais e a aula de coaching da professora Daniela, que foi fantástica. Assim, quem assistiu vai concordar comigo. Foi inspiradora a aula. Essa também a gente vai subir. Essa aula aqui de Nações Unidas, ela vai para os alunos do curso e ela vai para os alunos que responderam as pesquisas e mais alguns convidados, tá? Eu vou subir parte dela para o YouTube, que é a apresentação do CENT propriamente dita, tá bem? Essa daqui, como é a aula do curso, eu prefiro deixá-la mais reservada, ok? Vamos lá. Essa figura aí mostra o que deveria ser, né, a própria comunhão de uma organização internacional, o espírito da organização internacional. Cada um desses povos, cada um desses estados, alcançando ou tentando alcançar por meio de uma instituição um objetivo comum, né? É muito bonita essa representação, esse mosaico aí que foi doado pelos Estados Unidos em 1985. Esse daqui é o meu livro, foi minha dissertação de mestrado. Eu vou fazer uma atualização dele assim que eu tiver um tempo. Essa promessa já vem aí há algum tempo, mas eu tive um feedback. Eu dei isso de presente para uma colega minha, de pós-graduação, da UNB, e aí o namorado dela estava estudando para o Rio Branco, o namorado dela veio me agradecer e falou assim, nossa, eu li seu livro, eu respondi várias questões com seu livro. Então, assim, ainda que não tenha um processo novo sobre a reforma, porque deve ter estacionado aí por volta de 2008, 2009, até onde estava o processo, né? Porque a gente rever uma obra é muito complicado, você tem que sentar e leva pelo menos uns 6 meses para você conseguir fazer isso. E ele me deu esse feedback que deu muita margem para ele responder as questões aí, que caiu uma questão exatamente sobre a ONU na prova dele, e ele falou que eu fui responsável pela aprovação dele, então fiquei muito feliz, tá? Ainda está à venda normalmente, e quando fizer o relançamento eu aviso para vocês. Vamos lá. Então, na verdade, as organizações internacionais, elas têm uma gênese, né, uma matéria própria para o curso de Relações Internacionais, né? Para o curso de Direito também se costuma ter como optativa. E elas têm um universo próprio, mesmo já dentro da história do direito internacional, criando ramos jurídicos próprios. Por isso que ela merece a nossa atenção e é bastante cobrada na prova, tá? Se a gente pudesse dividir assim, a história da formação das organizações internacionais, se alguém chegasse e perguntasse qual foi a primeira organização internacional, aliás, teve um concurso para juiz há um bom tempo que um colega meu foi questionado isso. Eu falei assim, nossa, depende, você podia ter falado para a banca, depende do marco histórico que você está adotando. Então aqui, já que a gente hoje visa trabalhar um pouco mais com a ONU para a aula não ficar muito longa, mas já desde quando a gente fala de fases iniciais, quando os estados deixam de se reunir de forma ad hoc, ou seja, quando acontece uma guerra, quando acontece uma necessidade específica, e aí você faz aquela determinada conferência e passa a se reunir em bases regulares de tempo, criam uma secretaria para fazer isso, buscam objetivos comuns, enxergam que eles não podem resolver determinados problemas, por exemplo, como avanços tecnológicos, gerenciamento de bens aí naturais que são comuns, como os próprios rios que banham mais de um estado. Isso tudo leva a uma comunhão, uma possibilidade de existência dessas burocracias internacionais, tá? Essas uniões administrativas, citei duas aqui, a União Telegráfica Internacional e a União Postal Universal, né, que são o avanço tecnológico da época, elas vão ser paradigmáticas, mas tem outras também, de propriedade intelectual, tem uma série que foram criadas nessa época, exatamente nessa época, tá? Vamos lá.
A fase que é mais determinante, que provavelmente essa banca aí de juiz queria saber, é exatamente que vai de 1919 a 1940, que é a época em que o Woodrow Wilson patrocina a criação da Liga das Nações, né? Faz todo um esforço para criar uma organização internacional para acabar com o flagelo da guerra e uma série de práticas dos estados, como, por exemplo, os tratados secretos que foram diretamente aí responsáveis pela Primeira Guerra Mundial. Né? Então, foi o grande esforço de institucionalização que foi feito na sociedade internacional. E a Liga ela tinha um defeito, né? Ela nasceu, ela foi direcionada para quê? Para cuidar exatamente dos problemas europeus. Então, ela tinha um universal no nome. Na verdade, a tentativa ali era de fazer uma contenção do conflito da Alemanha com a França, tentar segurar a Alemanha, o que ela acabou não conseguindo fazer. Na verdade, você tem uma falência desse próprio idealismo, os Estados Unidos não participando da Liga das Nações, o Senado não faz a aprovação aí do tratado da Liga, né, que a institui, e com isso você tem, na verdade, a extinção da Liga das Nações, ela vai ser um pouco depois aí, ainda, mas já quando você tem o início aí da Segunda Guerra Mundial, já para o funcionamento, tá? Essa fase pós-45, então, faz ressurgir críticas, necessidade de mudança de modelo, e se trata de uma nova ordem internacional, é uma nova ordem internacional que vai se estabelecer no campo econômico, é uma ordem internacional que vai se estabelecer no campo político por meio da ONU, que, na verdade, vem desse aprendizado da ONU, mas a intenção é que ela fosse uma organização internacional que não fracassasse como a Liga fracassou. Tanto que ela foi formatada da forma que foi com esse objetivo, tá? E o que acontece nessa fase pós-45? Você tem uma maior cooperação. A cooperação cresce entre os estados e, na verdade, ela vai se intensificar aí depois da década de 90, né? Dentro de uma forma que estabilização comercial, os acordos comerciais acabam gerando uma certa pacificação da sociedade internacional e a possibilidade aí desses outros temas, desses novos temas que são pertinentes às organizações internacionais, tá? Você tem um maior controle também das atividades estatais, uma redução da soberania, o Estado que era considerado aí um grande ator no cenário internacional, ele vai dividir espaço agora com o segundo sujeito de direito internacional, com esse sujeito de direito derivado, né? Que a gente fala, né? Ele é derivado, já que a sua existência deriva de um ato de vontade, que é o Tratado Internacional que o criou. E, além disso, essas organizações internacionais elas vão se diversificar, elas vão crescer em número e em especialidade, tá? Depois de 45, tem muita organização internacional hoje em dia. E não confundir, quando a gente fala das organizações internacionais, aqui nós estamos falando das de tipo governamental, né? Nós temos organizações internacionais não governamentais, que não são sujeitos de direito internacional, são atores políticos, são partes da sociedade internacional, e as organizações internacionais intergovernamentais, que aí sim são reconhecidamente sujeitos de direito internacional público. Tá bem? Alguma dúvida? Posso seguir? Beleza, vamos lá. A conceituação aí de organizações internacionais vai vir aí da Convenção de Viena de 69, a de 1986 repete o conceito. Vai falar que organização internacional significa uma organização intergovernamental. Praticamente deu um sinônimo, né? Não deu um conceito, né? Vai ser formado aí por quem? Como é esse ente? Qual que é a natureza jurídica? E quem vai entregar isso para a gente vai ser exatamente o Angelo Piero Sereni, com a conceituação mais completa, mais expressiva aí sobre organizações internacionais. Vamos lá, então.
Organização internacional é uma associação voluntária de sujeitos de direito internacional, constituída por um ato internacional e disciplinada nas relações entre as partes por normas de direito internacional que se realiza em um ente de aspecto estável que, viram que é grande, possui ordenamento jurídico interno próprio e é dotado de órgãos e institutos próprios, por meio dos quais realiza as finalidades comuns de seus membros, mediante funções particulares e o exercício de poderes que lhe foram conferidos. Vamos analisar alguns elementos dessa definição aqui, tá? É uma associação voluntária de sujeitos de direito internacional. Então, o Estado ele pode ser membro, pode escolher não ser membro, pode denunciar, como a gente aprendeu lá na aula de tratados. Lembra da aula de tratados? Denúncia, ato unilateral por meio do qual o Estado se retira de um tratado. E se ele denuncia, ele também pode, se vamos tratar de uma organização internacional, né? Ele também pode, nesse caso, sair da organização internacional. Então, ninguém é obrigado, aí o Estado não é obrigado a estar na organização internacional. Constituída por um ato internacional. Quase sempre esse ato é um tratado, tá? Que a gente chama de tratado institutivo. E que vai lhe dar seus poderes, competências, organizações, né? E a sua estrutura mesmo. Indisciplinada nas relações entre as partes por normas de direito internacional. Ela é regida pelo direito internacional, tá? Mas em alguns momentos ela vai precisar fazer um acordo de sede, ela vai ter, conforme os estados têm imunidade aí para seus agentes, os agentes das organizações também terão sua imunidade, e há dispositivos de constituições que falam a respeito de ações contra... vou só precisar repetir aqui por conta do que apareceu na tela. De ações contra... Aliás, só me satisfaz uma curiosidade. Amanda, você viu alguma coisa aqui sobre o MEC? Alguma observação do MEC na tela? Ah, tá. Então o programa não deixa aparecer. Melhor ainda. Ai. Vamos lá. Então, vamos lá. Que se realiza um ente de aspecto estável. Um ente de aspecto estável, ou seja, você faz uma organização internacional para que ela dure por um bom tempo. Olha aí as Nações Unidas, mais de 60 anos, né? Que possui um ordenamento jurídico interno próprio, sim. O caso mais clássico é o caso da União Europeia, né? Que tem um direito comunitário. E é dotado de órgãos e institutos próprios. As decisões que saem da organização internacional são decisões desses órgãos. Elas não são decisões aí que expressam a vontade de cada um dos estados. Não é um estado impondo a sua vontade. Ela existe como personalidade jurídica. E ela vai ter o formato da sua tomada de decisões, tá? E o objetivo exatamente de toda a organização internacional são as finalidades comuns que são estabelecidas pelos membros. E poderes são delegados às organizações internacionais. No caso da ONU, foi a maior missão que se poderia entregar a uma organização internacional, que é a manutenção da paz, tá? Eu gosto muito de recordar o Sérgio Vieira de Mello, porque ele, né, além de ter sido vitimado num atentado a trabalho, né, pelas Nações Unidas, aqui ele resumiu bem, né, uma época de crise, bem a época dos atentados de 11 de setembro, depois mesmo a própria intervenção no Iraque, feita pelos Estados Unidos. É um clamor que ele faz que os estados regressem à instituição que eles mesmos criaram. Na verdade, eles estavam questionando o próprio sistema em que se inseriram a partir do momento em que não respeitavam os trâmites que eram estabelecidos pela organização para a manutenção da paz, tá? E, de uma certa forma, ela acaba sendo um pouco ignorada nesse sentido. Esse painel ele é bem famoso, que é o Guerra e Paz do Cândido Portinari, né? O local dele era no Conselho de Segurança, eu não sei se ele foi recolocado, o local dos dois painéis. E ele exatamente retrata o binômio, né, diante do qual vive as Nações Unidas, que é entre a paz e a guerra, e às vezes, para fazer a paz, ele precisa usar a força, precisa usar das missões de paz, e todos esses elementos são exatamente o paradoxo em que a ONU se insere, tá? Vamos lá. Ok.
Aqui, na verdade, esse ramo de oliveira é para simbolizar a paz, né? E como um target mesmo dentro do globo, né? Quem dera se fosse. O que seria a Carta da ONU, então? É um grande projeto de paz da modernidade. Quando a gente estuda lá em Relações Internacionais, em teorias, vai ver todos aqueles autores que falaram sobre a paz. Vai ver também outros que hoje fazem projetos, falam sobre a paz, sobre projetos de paz, como John Rawls. Mas, na verdade, a gente tem todo um movimento nesse sentido de idealismo mesmo para estabelecimento da paz, com Kant, né, o projeto de paz perpétua, com a Abad Saint-Pierre também, né, com esses projetos que buscavam estabelecer a paz, especialmente na Europa, por meio da criação de uma confederação de estados, né, e essa reunião de estados, todos esses pensamentos, eles vão aos poucos levando essa ideia de necessidade de cooperação internacional para cuidar da paz, né. Então a ONU, a Carta da ONU é um projeto de paz da modernidade, digamos assim. Bom, vai ter um preâmbulo, 19 capítulos, 111 artigos e como anexo o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Agora eu vou ficar toda hora relembrando. Lembra que a gente viu na aula de tratados lá que cada tratado tem a sua denominação? Pois é, o Estatuto vai ser em geral a denominação para os tratados institutivos de tribunais e carta para organizações internacionais. A gente já viu o exemplo aí da Carta da ONU. Amanda, se você quiser um tempo, pega aí a Carta da ONU, pega se você tiver com tablet ou se você tiver uma coleção. Eu aconselho muito, pessoal, comprem uma coletânea aí de tratados de direito internacional, vocês vão usar muito para estudar, vão usar para política internacional, vão usar para tudo. E eu vou fazer menção, tá? Eu tô com ela aqui, a gente, agora, ainda mais depois dessa prova que a gente teve todo ano, nossas aulas, ai que legal, eu sei qual que é. Essa carta no formato antigo, bacana. Mas especialmente depois dessa prova desse ano, vocês têm que virar os olhos não só para os livros, mas especialmente para os tratados, para os textos dos tratados, né? Então, é interessante que o preâmbulo parece com a redação mesmo da própria Constituição norte-americana, nós, os povos das Nações Unidas. E é interessante, só a título de curiosidade, a palavra guerra só é citada no preâmbulo, na primeira frase que tem. Ela não é citada mais em momento algum da carta. Em geral, quando a gente fala de solução de controvérsias na Carta da ONU, vai se falar entre conflito e situação, tá? Não se usa a palavra guerra, tá bom? E quando se fala em proibição, né, de guerra, vai se falar em proibição do uso da força, que é o que a gente vai ver no artigo 2º, tá? Alguns falam que a Carta da ONU seria a norma constitucional aí da sociedade internacional, tá bem? E se a gente observar lá no artigo 103, eu não vou até lá não, para não... Depois fica difícil de voltar no tablet, mas ela vai falar que o seu acordo, a sua normativa, né, ela prevalece sobre quaisquer outros tratados que sejam celebrados pelos estados que são membros, tá bom? Então, vamos lá. O capítulo 1º fala dos propósitos e princípios. Professor, isso tem importância para a prova? Vocês viram, né, o examinador, eu vi um meme essa semana que foi a melhor coisa do mundo, assim, para definir. Professor fazendo a minha prova do CESP, né? Um gatinho lá morrendo de rir, mexendo no caldeirão, com uma cara sarcástica, né? É assim que eles fazem a prova. Não sei se né? Mas, enfim, o resultado sai daquela forma. Então, a gente não tem como prever. Daqui a pouco eu volto para esse slide. Mas é desse modelo. Desse modelo mesmo. Olha só, pessoal, isso aí foi o resultado sobre o papel da ONU, né? Tá bem casado aqui com os propósitos e princípios. Foi resultado de uma pesquisa que foi feita, foi mais ou menos em 2003, 2004, tá?
E essa pesquisa trazia alguns elementos do que as pessoas tinham por percepção das Nações Unidas, né? Saiu na rua perguntando o que as pessoas acham da ONU. E aí eu juntei com outras declarações, né? O Franklin Roosevelt definia como foro para as nações amantes da paz, né? A Declaração do Milênio de 2000 falava que era a casa indispensável comum de toda a família humana. As ONGs criticam, dizendo que era uma subsecretaria do Departamento de Estado norte-americano, e foram elas que fizeram essa pesquisa, e falavam que era uma mera jogada de marketing, ou seja, não tem tanto uso. E tem um livro de um ex-funcionário das Nações Unidas, que é o Jeremiah Wadsworth, que exatamente se chama The Paradox of the Glass House, que seria o paradoxo da estufa, da casa de vidro, que é aquela casa que é tão transparente, que todo mundo observa, né, que você pode saber tudo que está acontecendo lá dentro, e que ao mesmo tempo é muito fácil atirar uma pedra. E nesse ponto eu lembro de uma das minhas obras prediletas aqui. Peraí. Deixa eu até tirar que ela merece ser apreciada assim, mais de perto. Essa é muito bonita. É em homenagem ao Dag Hammarskjöld, e ele foi um secretário-geral da ONU, ele morreu em ação, né? Ele morreu, não exatamente em ação, mas havia um desentendimento aí em relação à Rússia, e ele acabou exatamente falecendo aí num helicóptero. Teve supõe-se que fosse ou não um atentado, mas até agora foi um acidente mesmo, e ele acabou falecendo. E em 64 foi feito esse memorial para ele. Muito bonito mesmo. Então, gente, a casa de vidro, né? O que eu aconselho vocês fazerem em relação à Carta da ONU aqui, que o pessoal já pegou para poder estudar? Eu quero que vocês leiam com muita atenção o artigo 1º, podem guardar para a prova, tá? E o artigo 2º, especialmente do 1 ao 6, assim, ele é essencial. Vai ser da essência de tudo que a gente vai conversar, tá? Vou falar um pouquinho aqui do histórico, exatamente, da ONU. Isso é mais cobrado na prova de história, tá? Mas o próprio passo a passo de estabelecimento das Nações Unidas, ele foi ligado às reuniões que diziam respeito também ao estabelecimento do fim da guerra, né? Então você tem essa reunião no Palácio St. James, que vão ser de todas as potências que já estavam aí isoladas pela invasão alemã. Você tem em 41 a Carta do Atlântico, né? Que é essa celebração entre Winston Churchill e Franklin Roosevelt, em que se garante a soberania territorial, a autodeterminação dos povos, a igualdade jurídica, a liberdade de navegação, ou seja, por bastidores, isso daí foi uma abertura que foi feita por parte da Europa em relação a mercados para que os Estados Unidos entrassem ao lado dos aliados na guerra, tá? E também questões envolvendo desarmamento. Em 42 a gente tem a Declaração das Nações Unidas, né? Na verdade, ela vai como United Nations Against the Axis Powers, Nações Unidas contra os poderes do eixo. Então, a própria ideia de estabelecimento de paz da ONU, ela já vem casada com o inimigo. Aqui eu vou chamar a atenção as duas que mais caem. São a Conferência de Dumbarton Oaks e a Conferência de Yalta. Tá? A Conferência de Dumbarton Oaks é quando você faz toda a redação da carta, a redação já está praticamente pronta, só falta decidir sobre o direito de veto que vai ser na Conferência de Yalta. E há um grande debate para isso, os estados brigaram por conta dessa questão do veto, não foi assim tão bem aceito, mas a delegação norte-americana foi bastante incisiva nisso, e disse, um senador que era representante falou que sem veto não havia Nações Unidas, tá? A conferência que vai sedimentar o estabelecimento da ONU é a Conferência de São Francisco, em 24 de 10 de 45, entra em vigor a Carta da ONU, né, e é o dia dela, por isso que eu queria fazer essa aula no dia dela, mas enfim, nós estamos fazendo um pouquinho depois, não tem problema, aí, celebração de aniversário.
Essa é muito interessante. Foi da Rússia, antiga União Soviética. Ops, sem querer coloquei o dedinho aqui. Se a gente for pensar no que está escrito, let us beat our swords into plowshares, vamos transformar nossas armas em ferramentas de trabalho, vamos reconstruir, né, o que foi destruído, até mesmo pela própria ideia de revolução mesmo que se teve ali do proletariado, né, ela vem mesmo casada com essa ideia também de trabalho, né, mas a ideia é que se precisava de um processo mesmo de reconstrução pelo menos do mundo tal como a gente conhecia, né, até a época. Vamos lá. O que aconteceu com a ONU ao longo dos anos? Vai se ter um questionamento muito grande do Conselho de Segurança, por exemplo, vai ter um período em que ele praticamente não vai funcionar por conta de vetos, especialmente da Rússia, quando ela fica sozinha aí, por terem reconhecido o governo de Taiwan ao invés da China continental, quando acontece a Revolução, a Rússia fica meio que sozinha no Conselho, então ela veta muito, faz política de cadeira vazia. Enfim, em 1971, a China continental retorna aí como representante com a cadeira da China na ONU. Outra crítica, outro problema é o direito de veto, né? Que potências que naquela época tinham uma relevância, e hoje o mundo ele tem uma outra configuração de poder. E essa configuração ela não reflete, ela não atende à própria estrutura internacional. E é interessante a gente pensar que o Conselho de Segurança ele é feito para ser um órgão pequeno mesmo, né? Ele é um conceito de potência, ele foi feito para se tomar decisões rápidas, não pode demorar. São casos mais urgentes que vão para o Conselho de Segurança, então ele tem que ser mais restrito mesmo do que a Assembleia Geral. Já pensou? Mais de 190 estados chegarem num consenso sobre uma situação urgente? Não tem como, né? A Assembleia Geral bastante ofuscada aí em relação à questão do envolvimento para a paz, muita burocratização no secretariado. A solução de controvérsia ela realmente não é sistematizada, por exemplo, é o Conselho de Segurança que decide caso a caso quando é uma situação e quando é um caso de ruptura da paz, enfim, ou seja, isso não tem um regramento, né? É feita essa decisão na hora. O que traz um problema em que, por exemplo, se depender de interesses políticos, pode ser que uma situação mais urgente, como no caso de Ruanda, seja enviada uma missão de paz que é totalmente inadequada para a situação em que se passava e acabou acontecendo aquele genocídio terrível, né? A Corte Internacional de Justiça, ela vai perder um pouquinho aí da importância ao longo dos anos, né? Como assim a maior corte internacional? Sim. A OMC, ela, como se especializaram, né, tem hoje até tribunal para direito do mar, acaba esvaziando um pouco a quantidade de ações no âmbito da Corte Internacional de Justiça. Na década de 40 ou 50, mais ou menos, ela julgou uma questão que envolvia tarifas, mas depois da criação do GATT, isso daí foi já entregue para uma instituição especializada, que é o certo, né? Se a gente comparar a jurisprudência da OMC e a jurisprudência da Corte, é infinitamente maior. Mas essa marginalização que se quer dizer é que não foram tomados mais passos para tornar a jurisdição da Corte mais... eu não usaria a palavra eficaz, porque até que ela não foi tão descumprida assim ao longo dos anos, mas mais incisiva, tá? Problemas de governança e de administração, vou citar um que é muito comum e que já gerou, inclusive, um relatório completo, que eles não conseguem fazer um treinamento do pessoal, mesmo porque o pessoal é cedido, em problemas graves de crimes sexuais praticados pelos capacetes azuis quando estão em atuação. Então, isso é uma constante, tá? Enfim, também teve muita crítica para essa última gestão do Ban Ki-moon. Muita gente achou que foi bastante... passou como uma página em branco, né? O processo de reforma eu vou dedicar uma aula específica para ele, porque ele, por ser uma pauta do governo brasileiro, ele é sempre
cobrado, seja em política internacional ou em direito internacional. E nas duas se cobra a mesma coisa, quem está ao lado do Brasil, quem não está. Esse histórico, ele faz parte, mas ele já, como já se diluiu no tempo, acaba não sendo tão cobrado, né? Na verdade, resta saber que essa não é a primeira vez que se cogita de reformas da ONU, né? Você vai ter outros processos anteriores e sempre vieram depois de crises, como na própria década de 90, em que a gente tem também todo o mesmo questionamento quando os Estados Unidos usam a OTAN para fazer uma ação que deveria ter sido feita via Nações Unidas. Então, isso tudo gera um questionamento mesmo institucional da própria organização, mas a gente vai dedicar uma aula aí para a reforma. Vamos lá para as nossas funções da ONU. Tá lá no primeiro artigo, vocês vão... A banca anda querendo que vocês memorizem, né? Eu já vou ser bacana, dá uma lida. Guarda aí, guarda os meus slides também. A manutenção da paz e da segurança, desenvolvimento de relações amistosas, cooperação internacional, ser um centro de harmonização e dos interesses dos estados. Eu já mais ou menos decorei, depois de tanto tempo trabalhando, é a prática que vai gerando isso. Isso é um centro de harmonização, olha que coisa mais linda, né? Chinese Ivory Carving mostra exatamente essa ligação aí, é um trem que passa, aí tem uma ponte, né? E exatamente ela tem que ser, essa organização ela deveria ser, ou tem que ser, ou acabou sendo, porque até mesmo se ela não existisse, muito provavelmente esses 60 anos seriam muito mais sangrentos do que foram, né? Tem sua utilidade, sim. E é esse centro de debates, esse centro de visibilidade. Aliás, tem uma coisa que pode cair na prova desse ano, que eu vou dar uma ênfase para vocês na parte aqui do secretariado, tá? Vamos lá. Auxiliar a prática da tolerância e a vida em conjunto em paz, tomar medidas necessárias para fortalecer a paz, até mesmo usar a força, estabelecer a justiça e o respeito pelo direito internacional. Gostei dessa. Vamos lá. Dia 21 de setembro, Dia Internacional da Paz, e os japoneses, claro, entregaram o Japanese Bell aí, que é a representação deles como sua obra nas Nações Unidas. O que mais eu preciso guardar, professora? Que artigo que eu preciso ter atenção? Eu já falei do segundo, daqui a pouco eu já volto para ele. O segundo tem que saber muito. A forma de admissão de membros das Nações Unidas. Gente, todos esses artigos que eu falar, anotem. Estou falando seriamente. O artigo 4º, tá? Por favor. O artigo 4º, né? A admissão de qualquer dos estados como membro das Nações Unidas será efetuada por decisão da Assembleia Geral mediante a recomendação do Conselho de Segurança. Os nomes dos membros da Corte Internacional de Justiça, a indicação do secretário-geral é sempre feita nessa parceria, nessa dobradinha Assembleia Geral e Conselho de Segurança, tá? O artigo 4º é bem importante. E o artigo 5º, por caso de perguntarem sobre a possibilidade de suspender os direitos e privilégios de um membro, tá? Ok, vamos lá. Esses são os órgãos principais. Na verdade, a ONU, ela é a organização mãe, né, cheia de organizações filhotes que vão cumprir funções específicas. Esses são os órgãos centrais, o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, o Secretariado, a Corte Internacional de Justiça, que é a organização internacional e também órgão, e o Conselho Econômico e Social. Aqui a resolução ficou um pouquinho baixa, vou tirar minha câmera para ver se melhora. Mas essa carta aqui você pode retirar no próprio site da ONU. Tá? É bom que ela ajuda a visualizar, né, as organizações que são partes, e depois eu posso mandar para vocês também. Eu posso mandar para vocês também por e-mail, tá? Então, a gente tem aqui a Corte Internacional de Justiça, o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, o ECOSOC, né? E o Conselho de Tutela, que foi suspenso aí em 1994, ele vem aí dentro daquela mesmo espírito, né, que era o sistema de mandatos da Liga,
em que estados ficavam responsáveis pelo gerenciamento, até mesmo, né, a administração de estados que ainda não eram independentes, até que o último estado teve a sua independência, que foram as Ilhas Palau, e o Conselho de Tutela foi suspenso aí, e sua suspensão. O secretariado também, tá? Depois eu encaminho para vocês. E vamos para o artigo 2º. Professor, isso cai na prova? Isso despenca? Isso não cai, não. Cai demais. Cai demais. O artigo 2º, ele vai realmente dizer de 2 matérias que caem bastante, especialmente na primeira fase, que é a solução pacífica de controvérsias, tá? Então, é bom vocês guardarem cada um dos princípios que estão aí no artigo 2º. Igualdade soberana dos Estados, interpretação da Carta de Boa-Fé, solução pacífica de controvérsias, que é o coração aí, né? Esses 2 aí vão trabalhar o coração do trabalho da ONU, e proibição da ameaça ou uso da força, tá? Vamos lá no artigo 2º. Parágrafo 3º. Todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçados a paz, a segurança e a justiça internacionais. O que diz esse preceito aqui é que os estados eles têm a obrigação de resolver as suas controvérsias por meio pacífico. E não é só essa obrigação, eles têm 2 obrigações, na verdade, uma de fazer e não fazer. É buscar todos os meios pacíficos de solução de controvérsia à sua disposição, não se esgotar quando não tiver dado certo. E 2, é não praticar nenhum ato que possa atrapalhar ou agravar aquela controvérsia. Então, nós temos 2 vertentes aí, 2 obrigações aí dentro de um mesmo princípio, tá? E o parágrafo 4º vai falar que todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Tá? A proibição da ameaça ou uso da força, ela vai fazer exceção aos próprios dispositivos da Carta, a legítima defesa individual ou coletiva, a legítima defesa que está no artigo 51 da Carta da ONU, por favor, guardem também esse artigo 51. Ela vai fazer exceção também aos processos regionais de solução de defesa, né? De legítima defesa, como é o caso, por exemplo, do próprio TIAR, né, e da estrutura da OTAN. Ou seja, você tem exceções ao princípio, tá? Ele não é absoluto. Se aparecer isso na prova, realmente ele não é absoluto. Mas essas exceções, elas são bem marcadas, tá bem? Vamos lá. E o dever dos Estados de assistência às Nações Unidas, claro, e assistir também pagar as contas. Essa assistência seja, por exemplo, envio de tropas, assistência financeiramente falando, o orçamento das missões de paz, por exemplo, eles são separados do orçamento total. E o orçamento da missão de paz, países que são menos desenvolvidos ou que estão em vias de desenvolvimento, eles tendem a contribuir com tropas, ao invés de contribuir com a parte financeira, tá? Princípio da exceção da jurisdição interna dos estados, isso importa bastante quando toca algumas coisas da Corte Internacional de Justiça, então a gente vai deixar para falar na aula da Corte. Obrigação de cooperação, igualdade de direitos e livre determinação dos povos e autoridade das Nações Unidas até sobre estados não membros. Interessante como ela cuida da paz, a paz é um bem indivisível, a paz é uma questão que interessa a todos. Ela pode agir até mesmo perante um estado não membro se ele estiver ameaçando a paz internacional, tá? Vamos lá. Conselho de Segurança. Esse aqui é mandatório. O artigo dele é um pouquinho à frente, né? Começa lá no artigo 23. No artigo 23. O Conselho de Segurança será composto por 15 membros das Nações Unidas. A República da China, a França, a URSS, né? Tá antigo, o Reino Unido,
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, os Estados Unidos da América serão membros permanentes do Conselho. A Assembleia elegerá 10 outros membros das Nações Unidas para membros não permanentes do Conselho de Segurança, tendo especialmente em vista, em primeiro lugar, a contribuição dos membros das Nações Unidas para a manutenção da paz e da segurança internacionais e para os outros propósitos da organização. E também a distribuição geográfica equitativa. Então, nesses membros não permanentes, sempre se tentou respeitar a posição geográfica também para se tornar mais democrático. O Brasil foi um dos membros temporários, né, a gente sabe, que mais ocupou essa cadeira de membro temporário, né? Isso para o Brasil é bastante relevante. Na verdade, o pleito de ser membro permanente do Conselho de Segurança, ele vem desde a Liga das Nações. Tem um livro do Eugênio Vargas que traduz bem isso, que conta todo o histórico da Liga, de como o Brasil foi preterido ali, você tem toda uma dificuldade ali para fazer a saída do Brasil da Liga das Nações, né? A gente, na verdade, não respeita o prazo aí de denúncia e sai, o governo do Arthur Bernard sai antes do tempo aí para não fazer mais parte da Liga das Nações. Então, esse pleito é um pleito antigo, e especialmente na época da Liga, o Brasil se esforçou bastante, né? Por ser um país ainda não, né, economicamente significativo, montou o escritório em Genebra, trabalhou muito nesse sentido, que era onde era a sede da ONU. Vamos lá. Os membros não permanentes do Conselho de Segurança serão eleitos por um período de 2 anos. Gente, guarda esse parágrafo 2º, tá? Ele é procedimental, mas pode ser cobrado. O artigo mais importante, eu falei para vocês que o Conselho de Segurança é como se fosse aquele concerto de nações antigas, né? Os grandes líderes tomando as decisões, né? Por isso que é muito importante que você tenha esses membros permanentes, que eles são realmente, pelo menos 3 deles, digamos, que continuam aí gigantes em termos militares, né? E você precisa dessa presença desses membros mais fortes, até mesmo porque quando eles apoiam uma determinada intervenção, a tendência é que aquilo ali se resolva bem mais facilmente, né? Então, tem um lado positivo disso também, tá? O sistema de votação está no artigo 27, e esse também é um artigo que merece atenção. Cada membro do Conselho de Segurança terá um voto. As decisões do Conselho de Segurança em questões processuais, serão tomadas pelo voto afirmativo de 9 membros, tá? As decisões do Conselho de Segurança em todos os outros assuntos serão tomadas pelo voto afirmativo de 9 membros, inclusive os votos afirmativos de todos os membros permanentes, ou seja, nesses 9 tem que estar os 5, ficando estabelecido que nas decisões previstas nos capítulos 6 e no parágrafo 3º do artigo 52, aquele que for parte em uma controvérsia se absterá de votar. Esse parágrafo aqui é que fala exatamente do que é o direito de veto. Na verdade, é a obrigação da existência de um voto afirmativo desses membros. E aí, pela prática, até mesmo para a organização funcionar, alguns elementos foram adicionados. Por exemplo, ausência não é considerado veto. Tem que ir lá e dizer não. Abstenção também não é considerado veto, né? Tem que se manifestar. Então, por isso que a política de cadeira da vazia da União Soviética, por vezes, não dava muito resultado. Né, tem essa outra obrigação aqui, o Estado que for parte na controvérsia, ele deverá se abster de votar, isso está expressamente previsto na própria carta. Tem uma outra exceção, que é a famosa resolução Achezon. Para quem gosta de assistir House of Cards, eu gosto de seriado, né, acho que todo mundo que trabalha com essa área internacional já acompanha, e aí eu achei o máximo citar a resolução Achezon lá uma das temporadas, não lembro, não sei se foi a 3ª ou foi a 4ª. Aliás, se você não assistiu, tô sendo spoiler aqui. Quem não assistiu, tô sendo spoiler de seriado. Mas eles citam lá a resolução Achezon, num dado momento, que é um caso especial em que você transfere a pauta do Conselho de Segurança para
a Assembleia Geral toda vez em que você tiver uma necessidade de ação urgente e houver uma paralisia do Conselho de Segurança em virtude do veto, né? Essa resolução foi usada aí pelo menos em torno, se não me falha a memória, pelo menos em uns 4 ou 5 casos, tá? Enfim, essas seriam as exceções que a gente tem sobre esse ponto. Vamos lá. Aqui, bem bonitinho, né? Eu lembro que na época da intervenção do Iraque, o representante do Iraque ficou totalmente isolado, assim, quando praticamente já sabia que a invasão era iminente. Vamos lá. Conselho de Segurança. Vamos ver aqui as competências. As competências desse órgão. Vai estar no artigo 24, tá? Eu vou falar de acordo aqui com o que a gente tem em relação ao slide. Indicação de novo membro, que são as competências que chamaria de administrativas, que ele vai fazer em parceria com a Assembleia Geral. Expulsão de membro, que eu conversei, que está lá no artigo 5º. Tem um papel na própria revisão da carta. Na verdade, esse processo de revisão, a aprovação da revisão posteriormente, ela não entra em vigor se não tiver ratificação dos 5 membros do Conselho de Segurança. Então, assim, se vocês olharem lá o artigo 108 e o artigo 109 da Carta da ONU, vocês vão ver que é muito difícil você conseguir reformar as próprias Nações Unidas, mudar essa estrutura de veto, mudar essa lógica, sem que haja uma boa vontade por parte desses membros. E é lógico que quem tem esses privilégios não vai querer perder, né? Vamos lá. Revisão da carta, regime de tutela a gente não tem mais, né? Execução, se for necessário, de uma decisão da Corte Internacional de Justiça, indicar medidas, artigo 97 da Carta da ONU, indicar medidas para que seja executada uma decisão da CIJ, caso o membro que foi condenado se recuse a fazer, tá? E recomendar a escolha do secretário-geral e dos membros da Corte Internacional de Justiça. Eu quero atenção à questão da escolha do secretário-geral, porque nós temos agora, nesse próximo ano, um novo secretário, né? Secretário português. O português foi colocado como língua oficial das Nações Unidas. Teve grande apoio dos Estados Unidos essa eleição, né? Se desejava um secretário forte na visão, né, dos analistas, né? Ele vem de um passado político aí em Portugal e depois vai ter um grande destaque aí no trabalho no Acnur, no trabalho com refugiados. E nós temos aí no próximo ano um novo secretário-geral. Realmente o Ban Ki-moon foi um pouco aquém do desejado. A época, quando ele foi escolhido, foi exatamente pela crise que se tinha com as questões envolvendo a Coreia do Norte. Então, como ele já teve um papel destacado em negociações entre as duas Coreias, eles acabaram escolhendo ele para ter essa certa contenção aí do nosso maluquinho lá da Coreia do Norte. Essas competências, elas são competências próprias do Conselho de Segurança. A carta fala que repousa sobre o Conselho de Segurança a principal responsabilidade para a manutenção da paz internacional. E nesse ponto ele pode tomar as medidas que forem necessárias. Isso daí está no capítulo 7 da Carta da ONU. Vamos lá conferir? Capítulo 6, a solução pacífica de controvérsias. Capítulo 6. Tanto a Assembleia Geral atua quanto o Conselho de Segurança, tá? E o capítulo 7 são as ações relativas à ameaça à paz, ruptura da paz e atos de agressão. O Conselho de Segurança que decide quando é cada uma das situações, tá? E exatamente aqui, repousa sobre ele essa principal responsabilidade, e o capítulo 7 ele vai estar envolvido com essas situações que realmente trazem o uso da força, né? Uma missão de paz feita no âmbito do capítulo 7, ela já é uma missão de paz em que você tem os capacetes azuis, eles são uma parte dentro do conflito. Quando a gente fala do chamado capítulo 6,5 e missão do capítulo 6,
os capacetes azuis só podem usar a força em legítima defesa. Para quem viu aquele filme do Hotel Ruanda, fica claro que o ator, acho que era até o Nick Nolte, que representava o chefe da missão de paz, falava: a gente não pode fazer nada, olha a missão que eles mandaram para cá, nós não podemos usar a força, salvo a legítima defesa, né? Então, assim, essas missões do capítulo 7, elas são realmente, né, big stick, né, a ação da ONU aqui, diretamente para resolver um conflito. Tá? Então, o Conselho de Segurança pode investigar, recomendar uma solução pacífica à parte, as partes envolvidas. Ele tem uma ação na política de desarmamento, né, de controle de armamentos. Ele tem atuação em crises e pode aplicar medidas coercitivas, que podem ser também as sanções, né? As sanções em relação ao membro, que a gente teve muito tempo em relação ao Iraque, né? As sanções, elas também podem ser determinadas por um Estado isoladamente. Ela é uma escolha que um Estado pode fazer. Ele pode aplicar uma sanção econômica a um Estado que ele julga como páreo, em função de algumas ações que ele esteja tomando no plano internacional, ou essa decisão pode ser coletiva aí pelo Conselho de Segurança. Vamos lá. Aqui a gente vai pular, porque não tem interesse para nós no momento. A Assembleia Geral já vai ser aquele grande parlamento internacional, né? É o que a gente fala mesmo de multilateralismo. A Assembleia Geral, ela funciona tanto em reunião ordinária e reunião extraordinária. O artigo que fala sobre a Assembleia Geral, ele está no 9º, vai a partir do 9º. Tá? Compete à Assembleia Geral discutir quaisquer questões ou assuntos que estiverem dentro das finalidades da presente carta ou que se relacionarem com as atribuições ou funções de qualquer dos órgãos previstos. Ela pode discutir, mas o poder de deliberar, por exemplo, quando o Conselho ele assume, salvo a resolução Achezon, que foi uma exceção, quando o Conselho ele assume uma competência dentro do capítulo 7, a Assembleia Geral retira o corpo de campo, tá? Que artigo é importante para vocês guardarem? Artigo 11, fundamental, tá? O artigo 11 que fala das questões que envolvem armamentos, né? E regulamentação, essa política de desarmamento, que ela tem bastante responsabilidade. A Assembleia vai ter responsabilidade praticamente com todos os assuntos que a ONU lida, né? Desarmamento, segurança, assuntos financeiros, econômicos, sociais, humanitários, culturais, políticos, vai produzir os tratados, então ela tem uma comissão de direito internacional. Essa comissão de direito internacional vai fazer os rascunhos dos tratados que vão aí para a Assembleia Geral, né? Poderes administrativos e orçamentários e o comitê jurídico. Então, assim, ela tem uma amplitude de funções aqui propriamente ditas, tá bom? Vamos lá. Meu tablet aqui tá dançando um pouquinho. Uma outra função bem importante é o exame dos relatórios anuais especiais do Conselho de Segurança, que é o artigo 15. Pode guardar isso também, pessoal. É bem relevante. Aqui, o artigo 20 vai falar que a Assembleia Geral reunir-se-á em sessões anuais regulares e em sessões especiais exigidas pelas circunstâncias. As sessões especiais serão convocadas pelo secretário-geral a pedido do Conselho de Segurança ou da maioria dos membros das Nações Unidas, tá? Essa é exatamente que fala sobre o seu processo de decisão. E se a gente tem o veto lá no âmbito do... Se a gente tem o veto lá no âmbito do Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, cada estado tem o seu voto. E, além disso, ainda tem os observadores, que podem ser organizações internacionais, ou, por exemplo, o Estado do Vaticano, ou, por exemplo, a Palestina, né, que não foi reconhecida como Estado, mas já tem esse status de observador aí desde muito tempo, bastante tempo, né? Então, a Assembleia é uma Assembleia que é portuguesa, que não é mais uma Assembleia brasileira, né? Tem que tirar o acento ali pela reforma ortográfica.
Eu falo sempre que a nova regra ela tinha que valer para quem está sendo alfabetizado, porque você escrever pera assim, circunflexo, não tem graça, não fica parecendo pera, né, gente? Não pode. Mas enfim, tem um filme que eu gosto muito, eu acho que eu já vi todos os filmes que dizem respeito à ONU, é aquele da intérprete, né? E tem uma cena que é bem interessante, que ela chama a personagem que era de um dos policiais da ONU, fala assim, olha, desce aqui até o México, ele fala isso com ela, que eram as posições de cada uma dessas plaquinhas. Então, olha só, quando você for trabalhar de diplomata e for lá para a ONU, for lá para Nova York, lembra de mim também, lembra de mim, manda um presente para mim. É essa situação que você vai se deparar lá, é isso que você vai fazer pelo nosso país, tá bom? Vamos lá. Então, você vai ter um diferente procedimento aí para votação entre paz e segurança, para admissão de novos membros e orçamento. Eu não vou entrar nisso porque ele é mais específico dentro do nosso curso, tá? Ele é mais específico dentro do... Para efeitos da prova não tem tanta importância, não. O que fica o cuidado geral? Senão eu vou encher a cabeça, já são mais de 1h15, e eu vou encher a cabeça de vocês com muita informação. O que vocês precisam fazer? Vocês têm que passar aquele olho, aquele skimming, né, que o inglês chama, de olhar a prova para dar aquela memorizada, né, e tentar fazer, a prova não, olhar o tratado, todo dia você pega lá o tratado da ONU e faz esse skimming, faz esse scanner no seu olho, vai escaneando. E aí, se por acaso o examinador louco lá mexendo no caldeirão quiser colocar algum dispositivo esquisito que existe na carta, você vai puxar do ponto da sua mente. Uma hora vai vir a lembrança de que você viu aquilo em algum lugar. Sempre parece familiar, né? Eu acho bom arriscar, tá? Então, quais são as competências internas? Você recebe relatórios, conforme eu falei para vocês, aprova um orçamento, delimita as contribuições dos estados, tem papel também na revisão da Carta da ONU, artigos 108 e 109, para quem quiser ver processo de revisão, tá lá, tá? Competências internacionais, tem competências no capítulo 6, que vão estar lá dispostas. Pode conclamar o Conselho de Segurança a prestar atenção a alguma situação aí capaz de disruptive, de romper, né, de romper com a paz internacional. Tem esse precedente da resolução Achezon em relação à ação coercitiva, tem poderes de desarmamento, no âmbito de solução de controvérsias também, né? Gente, é bom guardar aqueles tipos de solução de controvérsias, os bons ofícios, né? Vai ser o tópico da nossa próxima aula. Os bons ofícios, isso cai bastante, mediação, conciliação, o inquérito, porque você tem... Esse é um tema interessante, é um tema que o membro da banca gosta, então vai ter sempre a presença de solução de controvérsias de alguma forma. Esse ano teve até um caso, que foi um caso do STJ, muito interessante, bem específico, né? E que entrava em várias questões sobre ato de império, ato de gestão, ou seja, ele está sempre atento ou à jurisprudência, por isso até que eu vou iniciar um curso de jurisprudência internacional e vou até colocar a jurisprudência da STF e STJ, tá? Para poder exatamente a gente trabalhar aqueles casos que são mais relevantes para a prova, tanto para você usar na terceira fase, quanto para você não se assustar na primeira fase. Né? Só quem estava acompanhando a jurisprudência ia saber daquele caso, tá? A maioria das pessoas deixou em branco, que vai ser a questão que a gente vai ver depois. Fazer estudos e fazer recomendações também sobre diversas matérias. O secretariado, né? Aqui a gente tem a presença aí só de secretários homens, né? A gente ainda não teve uma mulher, a primeira secretária das Nações Unidas. Houve esse ano, né, uma grande pressão para que fosse uma mulher, mas acabou não sendo escolhida, foi realmente o português. Acho que era uma portuguesa também que estava bem cotada. E teve uma diferença, que é a diferença que eu falei para você prestar atenção na sua prova. Esse ano a Sabatina
de todos os candidatos a secretários foi feita com transparência, foi feita com salas abertas, tá? Em geral era fechado e foi feito com transparência, e isso foi muito assinalado. Então pode ser que apareça na prova, o procedimento é a portas fechadas, agora não mais, tá? Então a gente teve Trygve Lie, da Noruega, o Dag, né? E o Tant, o Kurt, o Javier Coelho, o Boutros Ghali, que foi bem importante antes do Kofi Annan, e o Ban Ki-moon, tá? O Boutros Ghali, na verdade, ele teve muita oposição norte-americana, não quiseram a reeleição dele. Escolheram Kofi Annan, que já era aí subsecretário, participava da organização. Os Estados Unidos foram bastante a favor aí da eleição do Kofi Annan. E foi um bom secretário. Secretariado, quais são as funções administrativas? Vai dirigir o serviço da ONU, né, é o maior funcionário da ONU, vai nomear o pessoal e exercer poder disciplinar sobre os mesmos. Além disso, tem funções políticas, né? É uma representação, encarna a personalidade mesmo das próprias Nações Unidas. Tem funções diplomáticas, por vezes vai ser chamado em campo para resolver uma determinada questão. Pode chamar determinados, pode e deve, né? Chamar determinados países para solucionar uma dada controvérsia, e também tem funções operacionais. As missões de paz, elas ficam ligadas a um órgão aí do secretariado. É o mandato da missão de paz, quando ele é estabelecido, ele é entregue à administração do secretariado, tá? Isso tudo que eu tô falando tá em vários artigos da carta, em função do adiantado da hora, que eu não estou passando aí os artigos para vocês, mas tenho certeza que vocês vão fazer essa lida. O Conselho Econômico e Social, ele já é um foro de discussões de questões econômicas e sociais, como o próprio nome diz, é bom que fica fácil na hora que aparece na prova. Faz estudos e recomendações sobre essas matérias, indica conferências internacionais, prepara rascunhos, coordena agências especializadas que estejam sob a sua responsabilidade, não são todas que estão, tá? Algumas se dividem entre a Assembleia Geral e o Conselho Econômico e Social. E consulta com organizações não governamentais, esse é o que mais tem. Tá? Vamos lá. Os membros também eles são eleitos. É por um período rotativo. Corte Internacional de Justiça, essa aula aqui fica imperdível, tá? Gente, a corte cai muito, demais da conta. O estatuto dela tá à parte, né? Ela vai ser aí a sucessora da Corte Permanente de Justiça Internacional, que era na época da Liga das Nações. Tem 15 juízes, esses juízes eleitos aí em participação da Assembleia Geral e do Conselho, né? É relevante porque a gente teve o Rezec por muito tempo como juiz, agora tem o Cansado Trindade. E a sede em Haia, por isso às vezes vai se falar de Tribunal de Haia, tá? Todos os tribunais eles têm sede em Haia. Segundo o professor meu, a cidade ela serve a isso mesmo, essa função administrativa. Chegou a sexta-feira, a cidade fica morta. Eu vou deixar isso aqui para a gente falar na nossa próxima aula, mas isso daqui, a jurisdição consultiva e a contenciosa, em que faltou o nosso N ali, a jurisdição contenciosa, ela vai chamar bastante atenção na hora das questõezinhas aí, especialmente da primeira fase. Como se estabelece, quais são as formas que se estabelecem, se a corte tem ou não essa competência, tá? Então, o nosso próximo tema, que é basicamente solução de controvérsias, tá bem? Fechado? Qual série? Agora que eu vi aqui. Foi House of Cards, Amanda. House of Cards ela citou na terceira temporada. Na terceira temporada citou a resolução Achezon. A secretária de Estado lembrou a Claire de que ela queria porque queria fazer a intervenção acabou dando errado e
custou aí uma crítica pro marido dela. Ah, meu Deus, foi um spoiler. Não gosto de fazer isso, mas... Pois é, foi spoiler. E, na verdade, eu assinei Netflix para ver House of Cards. E aí depois descobri outras séries muito boas lá, para quem gosta de relações internacionais. Muito, muito boas. Então tá, pessoal, até a próxima aula, tá? E eu vou repassar para vocês todos os documentos. Vocês já peguem o acesso à Carta da ONU, eu aconselho que vocês entrem no site da Presidência da República para pegar a versão aí que foi publicada do Brasil. E a gente vai conversar muito na próxima aula sobre solução de controvérsias ainda e revisão da ONU, que vai ser um tema que vai estar também em política internacional com o professor Milton, tá bom? Tchau, obrigada.